Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje eu quero meditar com você um pouco sobre a quinta trombeta. E eu vou ler o capítulo 9 de Apocalipse e diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento é semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer, eu quero que você preste bem atenção agora, porque João ele vai descrever esses gafanhotos. Nós precisamos entender quando lemos as revelações e as visões dadas ao velho João na ilha de Patmos, de que nós estamos tratando de ilustrações, de coisas que vieram a ele num sentido figurado. São revelações não literais. Nós jamais iremos ver gafanhotos com essa aparência voando pelos céus da cidade. Você não verá dragões exalando fogo por suas ventas. Você não verá demônios com rabo, chifre, tridente pelas ruas da cidade para que você corra aos pés de Jesus e se arrependa de seus pecados e clame pela salvação da sua alma. Você não verá nada disso. Essas coisas foram dadas a João e elas são revelações
que trazem um simbolismo, elas são revestidas de ilustração, elas são metáforas, elas são como parábolas, elas são como ilustrações. E a Bíblia diz, o próprio livro de Apocalipse, Jesus mandou que João rabiscasse que bem-aventurado é aquele que lê. E que bem-aventurado é aquele que discerne. Então, esse é o único livro da Bíblia que expressamente está escrito que somente em lermos nós já estamos sendo abençoados. E o velho João rabisca em um papiro qualquer com um pedaço de cartão a aparência dos seres que ele viu. Foi uma visão terrível, macabra. Algo que talvez nenhum cineasta de filmes de terror, de suspense, algo que talvez nem Alfred Hitchcock, o expert do suspense em Hollywood, possa imaginar. E João diz assim no verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro. Os seus rostos eram como o rosto de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças, como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros. Como muitos cavalos correm ao combate. Meu Deus. E tinham caudas, semelhante às dos escorpiões. E aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. Passado é já um ano. Eis que depois disso, vem ainda 2 anos. Sabe, a minha intenção não é filosofar. Não. E nem tampouco tomar aqui o aspecto do dono da verdade. Também não. Esses textos sagrados, eles são conhecidos e existem pessoas e homens de Deus estudiosos das revelações dadas a João na ilha de Patmos. Mas o fato é, e todos nós temos que concordar, que essas visões macabras, horríveis, revestidas de suspense, de horror, ao mesmo tempo elas se entrelaçam com uma profecia de Jesus. Quando Jesus afirmou claramente que o fim, e ele deu vários sinais, e ele falou de muitos acontecimentos nessa terra
na sociedade, na religião. E ele falou de doenças e pragas, e ele falou de moléstias, e ele falou de falsos profetas, e ele falou de terremotos e guerras e fome e tantas coisas. Mas essas profecias do Apocalipse, elas se entrelaçam e se conectam a uma profecia de Jesus, quando ele afirmou assim: será como nos dias de Noé. Isso é assustador. Escute o que eu vou lhe dizer. Isto é mais assustador, mais assombroso do que a aparência desses gafanhotos, ou de demônios, ou de bestas que saem do mar e da terra, e de todas aquelas visões que foram dadas ao velho João em Patmos. O que me causa maior espanto é esta profecia de Jesus, que todas estas revelações dadas a João em Patmos estarão acontecendo sem que as pessoas se deem conta disso, sem que a maioria das pessoas discernam e sem que a maioria das pessoas saibam que elas estão acontecendo ao seu redor. É algo no mundo espiritual. É algo que está acontecendo agora. Nós estamos no fim. Se existem muitos cristãos que não estão preocupados com esse assunto, se existem muitos cristãos que não estão dando ênfase à questão do fim, nós observamos isso. É fácil você descobrir acessando as páginas de pesquisa da internet, e você vai ver que existem muitas pessoas milionárias, muitos empresários e muitos cientistas que sabem que nós estamos no fim e estão se preparando para isso. Alguns se preparam para uma fuga desse planeta e a sobrevivência de alguns seres humanos em outro planeta para a continuidade da raça. Outros se preparam para aqui mesmo, naquilo que eles próprios intitularam como a Arca de Noé, onde milionários estão pagando fortunas para ocuparem um lugar dentro dessa arca. Não estamos falando de gente louca, não estamos falando de gente fanática, não estamos falando de gente religiosa que tenta marcar o fim do mundo, nós estamos falando de cientistas, nós estamos falando de gente que recebe milhões para suas pesquisas e que comprovadamente eles atestam que este mundo e a raça humana em data de validade está vencendo essa data. O que mais me assusta é o fato de Jesus ter profetizado claramente que será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, faziam seus projetos, seus planos, traçavam seus ideais de vida, e veio o dilúvio e os arrastou a todos. Eles zombavam, escarneciam do velho Noé. Noé se tornou uma peça folclórica no meio daquela mata, cortando árvores, arrastando troncos, construindo aquele barco enorme, em um lugar que nunca havia chovido, apenas um orvalho molhava a terra, e ele dizia: vai chover até inundar tudo. E aquelas pessoas levavam os seus netos e seus filhos para assistirem um velho doido, já que não tinham parque de diversões, eles levavam para assistir aquele velho construindo um barco enorme. O sol havia queimado os seus miolos, diziam eles.
está esclerosado, velho. Mas sabe, no meio de toda essa loucura em que vivemos nos dias de hoje, em todo esse desvaneio da sociedade, em todos os seus aspectos, inclusive religioso, Deus tem levantado muitos homens e mulheres, como Ele levantou o velho Noé. E cada vez que nós avisamos e que nós pregamos sobre esse fim, é um tronco de uma árvore que nós ajuntamos para construir essa grande arca que está prestes a ter a sua porta fechada para sempre e ninguém mais poderá entrar. Será como nos dias de Noé. Ora, se vai ser como nos dias de Noé, ninguém percebia nada. Então, ninguém vai ver esses gafanhotos com essa aparência macabra. Você ouviu aqui? Rosto de homem, cabelos de mulher, dentes como de leões, asas que batiam como carruagens, aparelhadas e caminhando para uma batalha, uma cauda, um ferrão, para ferir os homens por 5 meses. E havia uma coroa semelhante ao ouro na cabeça deles. E sobre eles estava o príncipe do abismo, Abaddon ou Apolion. Ou seja, o próprio Satanás. Comanda estes seres libertados. Sabe, eles estavam aprisionados. Nunca antes na história foi observado um agir, ou um ferir, ou um veneno desse ferão como agora. Porque eles estavam aprisionados antes, mas foram libertos em um momento da história. E não nos cabe aqui, meu irmão, fixarmos datas ou períodos, e esses 5 meses descritos aqui podem se tratar de muitos anos, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e nós não podemos nos deter nisso aqui. Mas nós precisamos entender uma coisa: há uma revelação dada às mãos sobre o fim dos tempos, sobre o toque de trombetas e sobre a abertura de selos. São revelações, e cabe a nós não procurarmos fixar em datas e períodos, mas discernirmos esses aspectos e observarmos o que está acontecendo ao nosso redor. Porque esses seres, esses demônios com essa aparência, nunca antes da história da raça humana eles haviam agido. Eles estavam aprisionados em um abismo e eles foram libertos. Se abriu esse abismo e saiu fumaça e saiu enxofre, de tal forma que os céus se enegreceram e eles saíram de lá. E a aparência deles é descrita por João, e eles tinham coroa como se fosse de ouro, semelhantes ao ouro é a expressão. Veja, não é ouro, é algo que parece ser ouro, mas não é ouro. Sabe, quando nós vemos o detalhe dessa descrição de João, parece que ele fez questão de observar isso. Ele poderia ter dito que era uma coroa de ouro, mas ele disse, não é ouro de verdade, é algo que apenas parece ouro, mas não é. É algo que está camuflado, é algo fingido, é algo que está escondido, é algo que ilude, que engana, que parece, mas não é, que parece ser uma coroa de ouro, mas não é, ela é apenas amarela. O rosto é rosto de homem.
E há uma autoridade sobre eles que é do príncipe do abismo. Do que estamos falando, missionário? Você pode perguntar. Devemos estar falando de algo que nunca aconteceu antes em tamanha força e violência? Sim, é claro. Eles nunca haviam sido soltos antes. Estamos falando de sinais do fim. Da atuação. Veja, esses demônios não tacam ferão nas árvores ou nas plantações, mas eles têm um objetivo que é ferir os homens, aqueles que não têm na sua testa a marca de Deus. Qualquer homem, qualquer mulher, com esse ferrão, injetando esse veneno, e o veneno desses ferrões, destes demônios, destes gafanhotos, não é para matar esses homens, mas para infectá-los com a personalidade que trazem os gafanhotos. Coroa como de ouro e rosto como de homem. Estamos falando de falsos profetas, verdade. Você já observou, já parou para notar a quantidade gigantesca, enorme, e hoje a tecnologia das comunicações facilita muito isso, para que nós tenhamos acesso a informações de qualquer país, a qualquer hora, no momento em que aquilo sucede. A quantidade de falsos profetas que existem espalhados nesse mundo. Sabe, e não é difícil nós discernirmos, eles parecem ser homens de Deus. Porque a coroa parece que é de ouro, o rosto é de homem. Há um poder que os direciona, há um poder que os conduz, sobre eles está o príncipe do abismo. Eles próprios não se dão conta disso, eles não sabem disso, eles não frequentaram uma faculdade para formar falsos profetas, eles se tornaram falsos profetas pela ganância, pela vaidade, pela soberba, se esqueceram das coisas de Deus, e o Deus deles tornou-se o próprio vento. Quantas pessoas distorcem com a maior facilidade as revelações de Cristo, a palavra de Deus? Quantas pessoas fazem uma verdadeira coxa de retalho nos versículos bíblicos e formam a sua própria teologia de acordo com aquilo que lhes interessa viver? Nós estamos falando sobre algo que é bíblico. A Bíblia Sagrada diz que no final dos dias o amor de muitos se esfriaria. A iniquidade se multiplicaria. Veja, são esses gafanhotos. É algo que nunca sucedeu antes, é algo diferente. Sempre existiram falsos profetas, mas agora é diferente. Sempre existiu iniquidade, mas agora a iniquidade está diferente, meu irmão. Observe isso. Sempre existiu a pornografia, mas agora é diferente. Você observa que nós estamos vivendo aspectos na sociedade que nunca foram vividos antes. E a Bíblia diz que se levantariam falsos profetas e operariam sinais e prodígios. Tamanha capacidade de sedução, de engano, de ilusão desses homens. São movidos pela força de Apolion, Abaddon, o príncipe das trevas, o diabo. Sem que eles saibam disso. Judas também não sabia de nada. Judas não saiu daquela mesa gritando: eu estou possesso, o diabo está na minha vida, me segura que eu estou doido. Não, ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Satanás estava dentro dele e ele estava de terno, gravata, sapato engraxado, Bíblia debaixo do braço. Ele era apóstolo de Cristo e fazia milagre em nome de Jesus. Então nós estamos falando de algo sério.
rosto como de homem, coroa como se fosse de ouro nesta mulher. A obra do engano, da ilusão. E a Bíblia diz que eles enganariam a muitos, se possível, até os próprios escolhidos. Que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Tamanho poder de ilusão, de sedução. Cabelos como cabelos de mulher, nós estamos falando de sensualidade. Veja a aparência desses demônios. Cabelos como cabelos de mulher. Mas todos esses aspectos de sedução e de prostituição e de lascívia, não é? Sempre sucederam na vida do homem e da mulher desde que eles pecaram no jardim do Éden. Você pode dizer isso. Nós estamos falando de situações e de acontecimentos não que jamais aconteceram antes da história da raça humana, mas nós estamos falando de algo específico que nunca jamais foi visto, que veio com força total, que veio no ferrão desses gafanhotos. E nunca antes você viu tanta pornografia, tanta imundícia, tanta baixaria, tanta carnalidade. Você nunca viu isso antes. Você nunca viu, eu me refiro a todos os aspectos da vida da sociedade, na televisão, em teatros, em cinemas, no meio da rua, dentro dos carros, dentro das igrejas. Você nunca viu isso, irmão. A falta de temor das pessoas. Eu quero perguntar a você que está me ouvindo agora em algum lugar se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Quantos casos já chegou ao teu conhecimento e quem sabe você é uma das pessoas que está vivendo isso agora? Você é uma das pessoas que está vivendo em prostituição, está vivendo em lascívia, está cobiçando a mulher dos outros, está cobiçando o marido dos outros. Você é uma pessoa que está vivendo em concupiscência dos olhos, da carne. E você está achando isso normal, que isso faz parte da vida do ser humano e que Deus vai abençoar. E que Deus conhece o teu caso, e que Deus conhece a tua situação, e que no teu caso será diferente. E você vai para a igreja e quando sai de lá procura um motel para se prostituir. Quantas pessoas fazem isso? Eu pergunto a você. Talvez você que me ouve seja uma delas e a sua mente está neutralizada, cauterizada. Você não consegue mais discernir. E eu quero dizer para você que isso é um veneno, é um ferrão desse gafanhoto. É uma característica, isso faz parte do gene desse veneno. Coroa como de ouro, rosto de homem, falsos profetas, ilusionistas da fé, homens gananciosos, cujo Deus é o próprio ventre, cabelos como de mulher, a sensualidade, a ponto de nós hoje temos que ter cuidado quando vamos pregar em alguma igreja, para não nos envolvermos e não nos deixarmos levar pelo extravasar de tanta sensualidade ao nosso redor. O que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, e não estou aqui para ofender ninguém, é que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo momentos em que existem igrejas que são destinadas a pessoas homossexuais.
pastores homossexuais, membros homossexuais. E eu não estou falando aqui mal para ser processado por alguém de homossexuais. Faça o que você quiser da sua vida. Eu estou pregando a Bíblia Sagrada que diz que isto não é uma opção sexual. Assim, da mesma forma, como uma pessoa que tem atração por crianças, um pedófilo, isso não é uma opção sexual, isso é uma deformação sexual, é uma perversão sexual. E eu estou dizendo aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, e não o homem para outro homem e uma mulher para outra mulher, que isso é vergonhoso. A Bíblia Sagrada diz isso. Agora, viva você o que quiser viver, faça você o que quiser fazer. Mas eu fui chamado para pregar aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E se você quiser processar alguém, processe a Deus. Processe ao Pai, processe ao Filho, processe ao Espírito Santo de Deus. Porque isso é o que diz a Bíblia Sagrada. Meu irmão, minha irmã, esses são os gafanhotos. E eles trazem uma couraça. Ou seja, é algo impenetrável, de tal forma violento isso tem se formado, que você hoje não tem mais liberdade de pregar a palavra de Deus em sua autenticidade, correndo o risco de ser processado por alguém. É uma couraça. Todos esses aspectos estão protegidos pela própria lei. A pornografia e o homossexualismo está protegido pela couraça da própria lei, a ponto de você ser capaz de processar e preso por ser tomado por alguém que está fazendo acepção da decisão sexual de alguém. Dentes como de leões. Dentes como de leões. Uma fera que tem devorado o coração de milhares de pessoas. Sabe, nós poderíamos nos prolongar nessa reflexão, mas nós temos um tempo limitado aqui. E precisamos encerrar. Porém, eu quero dizer a vocês, esses gafanhotos não serão soltos um dia. Eles estão voando por aí. Sobre as nossas cabeças, eles estão voando. Suas asas são como carros aparelhados para a batalha. É uma verdadeira guerra. Paulo disse, não é contra a carne e contra a sangue que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades que atuam na dimensão espiritual. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. Meu irmão, minha irmã, o fim está próximo. Prepare-se, abra os teus olhos, antes que seja tarde demais. O fim realmente está próximo.